E ó, a gente já falou aqui algumas vezes da coragem do Felipe Luiz em coletiva, né? E ontem ele trouxe à tona o debate com o Abel Ferreira, ou seja, é mais um bastidor ali entre Flamengo e Palmeiras. Já foram tantos, né? Recentes, trocas de farpa, e dessa vez não teve troca de farpa. Agora, o Felipe Luiz, com personalidade, ele questionou o que foi dito pelo Abel Ferreira, tá? Por quê? Porque o Abel Ferreira, né, a grama sintética, o gramado sintético voltou a ser muito tema em toda a imprensa, em todas as redes sociais, porque encabeçados pelo Neymar, a verdade é essa, o Neymar tem um peso diferente. Jogadores de todo o Brasil reclamaram da grama sintética, do gramado sintético. E o Abel Ferreira, claro, foi comprar o barulho da Leila Pereira, do Palmeiras, não da Leila, né? Porque o Palmeiras usa gramado sintético, acho que antes da Leila já. Ele disse: querem falar muito do gramado, mas só tem um grande gramado no futebol brasileiro. E eu prefiro jogar numa grama sintética boa do que em gramados ruins. E ele falou, deixou claro que era o do Corinthians. O Felipe Luiz ontem falou sobre o assunto, discordou do Abel Ferreira. A gente pode colocar, Kaique, as duas sonoras que eu te mandei, do Felipe Luiz, até me responde aqui, a gente vai colocar porque ele deixa claro. Se for para futebol de base, que foi onde eu trabalhei, eu concordo com o gramado sintético, porque os gramados que a gente vê são, assim, horrorosos. Agora, foi o que eu falei na entrevista com um representante do gramado do Palmeiras, gente. Eu falei, tá bom, mas a obrigação de clubes que hoje são da Série A é ter um gramado bom. Não me interessa como que vai conseguir, como que não vai conseguir. Não tem que ser grama sintética. Tem 30 milhões de euros para contratar jogador. Tem 20 milhões de euros para contratar jogador. E não tem dinheiro para tratar uma grama, para deixar o gramado bom. E o Felipe Luiz, ele questionou o Abel Ferreira e citou outros clubes que têm bons gramados pelo Brasil, gerando um debate. Eu vou querer escutar o Mauro César Pereira sobre isso, até porque ele não estava quando a gente teve aquele debate da grama sintética, mas vamos ouvir aí o Felipe Luiz discordando do Abel Ferreira. Primeiro eu queria começar falando que é muito importante que os jogadores se unam, é muito importante, que eles não têm noção do poder, eu que estive ali, né, eu sei, não temos a noção real do poder que os jogadores têm, porque o futebol é dos jogadores. E somando isso, vi a entrevista do treinador do Palmeiras essa semana, e falando sobre isso, do Abel, e eu concordo em tudo o que ele falou, em tudo. Foi a primeira pessoa talvez que não botou política no meio, foi super sincero, porque realmente, como você fala, se eu jogo no Botafogo eu tenho que defender o sintético, e se eu jogo no São Paulo eu tenho que criticar o sintético. Não, cada um tem a sua opinião e ele foi verdadeiro com o que ele pensa. Eu penso o seguinte, da mesma forma que ele falou, Série A tem que ser regulamentado, tem que ter exigência para ter gramados naturais e bons, mas tem que ter multa se não tiver gramado bom, tem que ser uma exigência disso. Por quê? Porque aqui, o que eu mais vejo aqui no Brasil é desculpas, pelo clima, pelo não sei o quê. Na Arábia e no Catar 50 graus e tem um gramado, um tapete, é investimento, né? E o que eu vejo também é muita gente que fala, mas poucas pessoas têm coragem realmente de bater de frente. E só vou somar uma coisa também ao que o Abel falou, que ele falou que tem um top, eu acho que tem mais. Tem o Inter, que é top, não tenho problema em falar. O melhor gramado do Corinthians, é o melhor gramado do Brasil. Corinthians, Inter. São Paulo, Morumbi sempre é muito bom. Juventude é muito bom. Coritiba é muito bom. E estou esquecendo de algum por aí, mas com certeza já peguei a Vila Belmiro muito boa, já peguei ruim também. Então o que a gente precisa é regulamentar, obrigar a botar um gramado, mas botar um gramado em condições, investimento, altíssimo investimento no gramado, que aí sim vai ficar bom para todo mundo, porque na Espanha eu também peguei muitos gramados ruins, até chegar um presidente da Liga e obrigar a colocar todo mundo no gramado bom e encher o estádio. É obrigatório encher o estádio, né? Então se virem os clubes, senão são multados. Isso é muito importante. E aí estão os jogadores para cobrarem e colocar a opinião que eles têm. Olha aí, ó.
O Felipe Luiz falou tudo o que eu penso que tem que ser e tudo que eu falei, eu e o Vampeta, inclusive, né, o Flávio e o Bruno estavam, na cara do representante da Soccergrass, tá? Que teve uma baita coragem de participar do bate-pronto com a gente. Ele defendeu o gramado sintético e a gente falou, não tem como defender o gramado sintético. Se todo jogador reclama, se o jogador, que é o cara responsável pelo espetáculo, não quer, não tem como defender. E a gente dizia isso, se vira. Ah, mas o clube não tem como manter o gramado. Então, meu amigo, faz show no seu estádio e joga em outro estádio depois. Que a gente entende, tem que ter o show para bancar. Tá bom. O que não pode é ter grama sintética, que é algo que não tem em nenhum lugar do mundo, Mauro César Pereira. A grama sintética, aliás, eu recomendo as pessoas que quiserem se aprofundar no tema, acessarem no YouTube o canal Mundo na Bola, onde o arquiteto Fabrício Kika, especialista em estádios, ele mergulhou, fez uma coisa que nenhum jornalista no Brasil fez, né? Embora ele não seja jornalista, nenhum de nós fez. Ele pegou os relatórios da FIFA para descobrir como é chancelada pela FIFA a grama sintética, o piso artificial, e está muito claro ali que não há muito rigor, não é preciso excelência. A condição mínima de jogo, ela aprova. E por que isso? Aí é uma dedução minha. Para que em lugares onde comprovadamente não há condições de ter um bom gramado, por questões climáticas ou econômicas, o futebol possa ser praticado, certo? Então você vai encontrar na sexta divisão da Inglaterra, você vai encontrar piso sintético. Times pobres, semiprofissionais ou até amadores, que não têm condições de ter uma grama de primeira, né? Porque são pobres, como tem o Arsenal, por exemplo, que é rico e joga a Premier League no estádio para 60 mil pessoas, por exemplo. Então, não significa que o Arsenal vai usar, tanto que na Premier League é proibido, não tem na Liga, não tem na Bundesliga, não tem na Ligue 1 na França, não tem na... E a Holanda está banindo para a próxima temporada, e alguns estádios menores havia grama sintética, ainda há, mas vai ser banido a partir da temporada 25-26. Então o Brasil está na contramão do mundo, não é isso? Totalmente na contramão. O caso do Palmeiras, que eu acho que é o caso mais emblemático, né? Embora ele não seja o pioneiro, primeiro, para lembrar, primeiro clube do Brasil a colocar o piso sintético foi o Atlético Paranaense. E a dificuldade que eles enfrentaram com esse estádio coberto e tudo era de ter uma boa grama, né? Pelo clima frio de Curitiba em boa parte do ano, o estádio fechado, bate muito sol. Aí eu lembro que em 95, quando estava sendo inaugurado o estádio do Ajax, Amsterdã Arena, depois Johan Cruyff Stadium, os holandeses tiveram dificuldade também, com o estádio também fechado, grande parte, não batia sol e tal, e eles encontraram uma solução. O início desse estádio foi com uma grama ruim que gerou muita discussão. Não se fala mais nisso, porque os holandeses encontraram uma saída, que certamente é uma saída muito parecida com a do Borussia Dortmund, que eu citei há pouco. E até o Kika colocou outro dia na rede social. Uma arte que mostra, no inverno, onde bate sol no estádio, no Duna Park. É um pedaço que dá uns 10%, nem 10% do gramado, durante algumas poucas horas, bate um filete de sol. E eles têm um tremendo gramado. Por quê? Porque usam os recursos tecnológicos para isso, aquela luz artificial que também é utilizada no Maracanã, por exemplo, e outros estádios brasileiros. Isso é investimento. No passado, os gramados na Europa eram ruins. Se você procurar jogos do Campeonato Inglês antigo, você vai encontrar jogo na lama mesmo, não é força de expressão, não. Na lama, jogador na lama, um lamaçal, chuta a bola para todo mundo sujo, futebol inglês. Anos 80 e tal, aí com a Premier League, que surgiu em 92, a coisa começa a mudar com essas exigências de um bom gramado. O Atlético colocou o gramado, ok. Aí o Palmeiras, que inaugurou o seu estádio em 2014, ganhou uma Copa do Brasil, não vou nem citar paulista, tá? E 2 brasileiros na grama natural no Allianz Parque. Em 2020, mudou o gramado. Eu estava no aeroporto, indo para o Mundial de Clubes no Qatar 19, e encontrei Alexandre Matos, então diretor executivo de futebol do Palmeiras. Conversei com ele e perguntei, está indo para onde? O Palmeiras já estava de férias. Estou a caminho da Holanda. Ele e mais 2 pessoas. Vamos conhecer alguns estádios que têm piso artificial, que estamos pensando em colocar lá no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque. E foi o que aconteceu. Colocaram a partir do ano seguinte, né? Demorou um tempo até estudar, isso foi no final de 19, aí em 2020 eles colocam, né? O Palmeiras já tinha sido campeão da Copa do Brasil em 15, em 18, em 16, campeão brasileiro, Allianz Parque com grama natural. E por que o problema? O Palmeiras, ele ganhou um estádio, com a W Torre, ganhou entre aspas, claro, porque ele não pôs um centavo. Mas, em compensação, ele tem um sócio. O sócio, que é o estádio, ou construiu, além de 2 prédios, um de sede e um de quadras, né? Melhorando, inclusive, as condições para o associado do clube, né? O clube social
teve um upgrade aí com esse acordo, que foi fantástico. É sensacional o acordo. Não estou criticando, não, só elogio o acordo do Palmeiras. Só que tem um preço. O preço é o ter um sócio. E esse sócio, ele quer o estádio para fazer shows. Por isso ele construiu. Isso vai durar 30 anos. No início, não se discutia isso. O Palmeiras jogava no Pacaembu, que ainda era o Pacaembu, sem ser descaracterizado como foi aí, com essa, agora também tem piso artificial e tal. E tudo bem. E a W Torre ainda tinha que pagar o aluguel do Pacaembu, dar todas as condições. O Palmeiras ia jogar fora de casa, mas aqui perto. O Pacaembu é perto até do Allianz Parque, mesmo região da cidade. O torcedor paulista sempre gostou do Pacaembu e não havia nenhum problema. Aí depois ficou aquela coisa, não podemos jogar, temos que jogar aqui. Não dá para ter tudo, amigo. Ganhou um estádio, um prédio de quadras, um prédio de sede, tem um sócio que faz show. Qual a saída para o Palmeiras? Grama natural, tem show, danificou o gramado. Quantos dias para colocar a grama em condições? Uma semana. Não vai jogar em casa, vai jogar em outro lugar, como era do Pacaembu. Problema do Palmeiras. Pô, você está sendo clubista. Tô não. Vou falar agora do time pelo qual torço. Flamengo e Fluminense. Eles têm um sócio. São sócios na gestão do Maracanã. Por que o gramado do Maracanã fica ruim? Ele não é ruim. Eu vi gente falando que é um lixo. Não é um lixo, é desinformação. O gramado do Maracanã, ele fica ruim por sobrecarga de jogos. São 2 times jogando. O gramado do Maracanã, eu fui atrás da semana, entrevistei, conversei com uma pessoa da empresa que cuida da grama do Maracanã e falou, olha, o Maracanã pode receber, em média, por mês, 5 jogos. 6 é um negócio assim, tem que fazer um esforço. Ele não aguenta. E realmente, os estádios do mundo inteiro não recebem mais do que isso. 55 jogos por ano, aproximadamente, é o número. Você contando aí uma temporada de 10 meses, tem um mês de férias, aquela volta dos jogadores, você vai ter aí 10 meses de bola rolando aproximadamente. Então dá uma média aí de 5 a 6 jogos por mês. 55 jogos por ano. Há momentos na temporada, e é justamente no inverno, quando você tem o couro comendo de Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, muito jogo de meio de semana, mais o Brasileirão rolando a todo vapor, que Flamengo e Fluminense fazem de 9 a 11 jogos do Maracanã. Não dá. E o Vasco, de vez em quando, vai para lá. Não aguenta. Então, qual a saída? Sai do Maracanã. O que vale para o Palmeiras, vale para o Fluminense, vale para o Flamengo. Nós temos aqui 8 jogos esse mês no Maracanã. Fluminense e Flamengo vão ter que sentar e escolher. Eu faço esse, você faz esse, e aqui eu vou para Brasília, eu vou para Volta Redonda, e aí você tem que negociar com essas praças alternativas que tem um ótimo gramado também. Desde que a CBF obrigue a isso. Todos os gramados, que deveria fazê-lo, todos os gramados naturais, e você pode sair para jogar outro estádio, mas vai ter que ser uma grama impecável também. Isso é investimento. E, de fato, como você falou, clubes que gastam milhões e milhões de euros na contratação de atletas caríssimos não conseguem ter um gramado de primeira linha? Tem que ter. Essa é a única solução. Agora, mas o Corinthians tem um gramado ótimo, mas ele não tem um sócio, ele tem uma dívida enorme do estádio. Porque ele não tem um parceiro, ele não tem uma W Torre na vida dele. Então ele tem um gramado que só ele joga ali, o gramado está sempre ótimo. É um gramado muito moderno, com um tremendo sistema de refrigeração e tal, uma grama diferente. E outra coisa, outra cascata que falam por aí. Que o gramado misto e tal, Maracanã e Itaquera. Gramado do Maracanã, ele tem fios de sintéticos na sua base, costurados, que formam essa base onde vai grama natural. O contato da bola no Maracanã, e Itaquera também, e do jogador, da chuteira do jogador, do corpo do jogador, se ele cair no gramado, não é com plástico, é com grama mesmo, de verdade. Aquela que Deus criou. Entendeu? O fio está por baixo. É costurado, é uma base. Mas a bola rola na grama de verdade. Então, quando eu falo em gramado misto, 10%, 5%, não é que tem grama sintética, piso sintético ali em cima. Ele está por baixo na estrutura. Até publiquei no meu blog, coloquei no meu canal um vídeo, coloquei até vídeo mostrando e tal, como funciona. Então, a solução é a CBF proibir o piso artificial, como fazem hoje os holandeses, estão fazendo, exigir uma grama de uma qualidade X e determinar, como disse o Felipe Luiz, punições àqueles que não conseguirem. Perde o mando de campo, tem uma punição em dinheiro, aí tem que definir quais seriam as punições. E todo mundo vai ter que se virar. Mas o Ceará e o Fortaleza jogam também no Castelão, o gramado não aguenta. Mesma coisa da dupla Fla-Flu. Vai jogar no PV. Tem o estádio Presidente Vargas lá em Fortaleza. Escolhe os jogos de menor demanda de público, jogos que dá, e vai para lá. E você vai administrando. Não tem outro jeito, gente. Para ter um gramado impecável. Mas em Milão, a Inter e Milan jogam lá. Eu fiz as contas. Ano passado, Inter e Milan jogaram no San Siro, somados, os dois times, 51 jogos. Qual a margem do Maracanã? 55 jogos por temporada. Por quê? Porque o calendário lá não é maluco como nem o nosso. Agora, dá para o Fluminense jogar no Maracanã contra o Boa Vista para 12 mil pessoas? Não, tinha que jogar em outro lugar. O Flamengo para jogar com 27 mil pessoas ontem, que fosse jogar em outro lugar.
Sério. Por que você está gastando, entre aspas, o gramado que não aguenta toda essa carga de partidas com jogos sem apelo de público? Simples assim. Então, assim, o Palmeiras, ele não quer abrir mão de nada, o Flamengo e o Fluminense não querem abrir mão de nada, Fortaleza não quer... Não dá, cara, não dá. Agora, se a CBF resolver colocar ordem na casa, porque ninguém tem esse piso artificial, gente, ninguém tem. Ninguém tem, nenhuma liga importante tem. Isso é fato. Então o mundo está todo errado e o Brasil está certo. Ora, bolas. A Argentina não tem. A Argentina não tem. Na Argentina, eu conheço dezenas de estádios lá, na Argentina. O único que tem piso sintético que eu conheço é o estádio do Excursionistas, que era um time da 4ª divisão, que agora acho que está na 3ª, que fica ali perto do River Plate, em Belgrano, um clube pequenininho, a arquibancada é pequena, tem um piso, é um clube pobre. Aí colocou esse piso. Mas os times de 1ª divisão, 2ª divisão, não tem. Na Inglaterra, pô, preciso falar do clima frio da Inglaterra, como chove, que o sol quase não bate sol durante um período do ano. Imagina os times da Escócia. Na Escócia, gente. Porra, frio que faz lá, umidade, venta pra burro. Como é que faz? E os caras têm grama, mesmo os times menores. Como é que o Brasil não consegue ter um país tropical? O que pesa é você ter um sócio que faz shows ou sobrecarga de jogos. E é isso. O São Paulo fez agora um jogo depois de ter tido o show da Shakira. O gramado estava meio manchado. Segundo o Lucas, na entrevista que ele deu, muito boa, por sinal, o gramado estava ok. Testemunho do jogador. Enfim, estou me guiando por ele. Isso é uma outra ilusão. Ah, tá bonito. Nos anos 80, o gramado Serra Dourada, ele era pintado, era muito brega aquilo. Tinha uns círculos, uns quadrados, era um negócio horroroso. Você olhava assim, parecia impecável. E o gramado não era bom, gente. O gramado dos anos 80 era ruim. Era ruim, cheio. O Montinho Artilheiro era artilheiro de campeonato. Por isso que tinha o Montinho Artilheiro. Toda hora o goleiro tomava gol, que a bola batia e subia, porque ele tinha várias irregularidades. Se você pegar o Canal 100 e ver os vídeos no YouTube, você vê como é que a bola ela vai quicando. Ela não vai rolando, ela vai vivinha. Às vezes vive até demais. Então os gramados não eram bons. Mudou o patamar, né? E o jogo é outro. O gramado é menor, a FIFA diminuiu o tamanho do campo, o jogador corre mais, né? Muito mais do que no passado. O jogo é mais dinâmico, é outro ritmo, então é outro futebol. E o piso sintético, acho que é incompatível. Se uma empresa fabrica, acho que ela pode fabricar para times mais pobres, que não podem ter uma grama desse nível, porque é um investimento comprovadamente menor, manutenção inclusive. Campo de futebol society, divisão de base, falou bem o Felipe Luiz, para jogar num gramado esburacado e você não tem condições econômicas para bancar um tremendo gramado classe A para a base, talvez seja uma saída, mas na Série A, onde tem grana, tem que ter a excelência, o melhor gramado possível. Em futebol se joga em grama natural prioritariamente. Agora, nada impede que uma empresa vá, por exemplo, oferecer os seus serviços lá na Premier League. Vai bater com a cara na porta, irmão. Os caras não vão querer nem papo. E lá tem grama sintética, sim. Porque lá também se joga pelado, os amigos jogam no campo de society. O campo eu lembrei de um estádio lá, o Sutton United, é um time lá de Londres, pequenininho. Tem uma grama piso artificial. Eu lembro que eu fiz até uma vez, há alguns anos, uma transmissão de um jogo do Arsenal na Copa da Inglaterra, que teve um enfrentamento com essa equipe. E aí não se falava outra coisa lá, vai jogar, como é que é, calça chuteira ou calça tênis? Que chuteira é? Tem trava ou não tem trava? Como os argentinos ficaram falando antes do jogo contra o Boca Juniors no ano retrasado, aqui contra o Palmeiras, e por acaso eu estava lá em Buenos Aires, eu fiquei acompanhando, eles só falavam disso. Não, como é que é? A grama rola assim, assado, que pus que eu uso, entrevistava as pessoas, perguntava quem jogou, como é que vai ser, o que é que o Boca vai enfrentar. Era o assunto deles, era esse. Porque é uma coisa para eles inusitada. Só no Brasil que tentam normalizar isso. Agora, não tem como ter tudo, gente. Não dá para ser Flamengo e Fluminense ser sócios, que não dá para jogar toda hora no Maracanã. Palmeiras tem um sócio que faz show, não quer sair do estádio. Não dá, não tem condição, né? E repito, você quer ser Corinthians com a dívida, certo? E não precisa sair, mas a dívida do estádio é dele, ele construiu aquilo ali sem parceiro. Ou você quer ser o Palmeiras, que não ficou com dívida nenhuma, mas de vez em quando tem que sair. Eu preferiria ser o Palmeiras, de vez em quando ter que sair. E tem que ter essa exigência, né? A gente já falou isso aqui várias vezes. Nenhum país do mundo tem. Os que tem futebol, né, grande, né? Europa são todos. Alemanha, Inglaterra, Espanha, Portugal, Itália, França. Nenhum país tem. A Argentina não tem. Copa do Mundo do Catar, nenhum tinha. Então é só no Brasil que se fala dessa palhaçada. E o Felipe Luiz, ele falou, o Abel teve a personalidade para falar, eu também vou ter, eu sou contra. Então são aí os dois principais treinadores hoje do futebol brasileiro discordando, e dos dois principais clubes, né? Os que mais vêm conquistando títulos, discordando dessa situação.